e as características dos queijos, tá? Lembra que tinha uma pergunta lá que pedia para vocês pesquisarem sobre os nomes dos queijos, né? Por que que aqueles queijos têm esses nomes? Então, esse material aqui, tá? Ele vai auxiliar vocês. Veja que aqui nós temos o queijo camembert, cottage, gruyère, emmental, minas frescal, enfim. Esse material ele traz o tipo do queijo e os principais ingredientes utilizados, né? O que diferencia um do outro, além de processos de obtenção, tá? Então é um material bem legal. Guardem isso também depois, salvem esses materiais. A gente nunca sabe quando vai precisar, né? De repente, depois do curso aí, por uma ironia do destino, vocês tenham que ou trabalhar tanto na parte prática ou com teoria em relação à produção de queijos. Então, é sempre bom guardar esse material, que eles nos ajudam, né? Então, dei uma olhada, é uma leitura bem fácil, tem 8 páginas, não é muito grande. E aí vocês vão conseguir ainda responder a pesquisa de vocês, tá? Então, hoje nós vamos seguir falando sobre a tecnologia de queijos. Ontem nós conseguimos visualizar, né, uma produção geral de produção de queijo. Eu passei para vocês o fluxograma, né, e processos que são utilizados de uma maneira mais geral para esses produtos. Hoje eu vou falar para vocês, vou mostrar para vocês os ingredientes. Embora a gente tenha falado ontem sobre ele, hoje a gente vai ver isso de uma forma um pouco mais aprofundada, sobre a função de cada ingrediente no processamento de queijos, tá? Então, é uma aula bem importante. Vocês vão ver que os slides hoje, eles estão mais carregados de textos, tá? Por que que isso acontece, gente? Isso a gente disponibiliza para vocês justamente para vocês terem o máximo de conteúdo, né? Se eu não fosse passar aqui em slide, a gente tivesse em sala de aula, eu passaria no quadro. Enfim, bastante informação. Então, por isso é importante ter o máximo de conteúdo disponível para vocês, né? Muitas vezes vocês não conseguem anotar tudo, pegar toda a explicação, embora agora vocês tenham uma aula gravada, né? Que depois eu vou postar tanto a aula de ontem quanto a de hoje. Mas esse material ele auxilia vocês justamente por isso. Então a ideia de um slide um pouco mais cheio de conteúdo, às vezes é um pouco mais cansativo, mas ele traz muito mais informações, tá? Então nós vamos iniciar com características do leite, ingredientes e funções, né, classificação e procedimentos básicos da fabricação de queijos. Aí, após isso, nas próximas aulas, nós vamos falar mais especificamente sobre requeijão, o queijo Minas, o queijo mussarela, né, processos mais específicos. Então, vai ficar para a semana que vem, tá? E aqui eu tenho também algumas atividades que vão ser para vocês responderem também, junto com as de ontem, tá? Não precisa me entregar, vocês respondem no caderno. Então, explicar as etapas básicas do processamento de queijo, explicar como acontece o processo de maturação, quais as principais alterações que acontecem nos queijos, os defeitos, né, que a gente vai ver hoje, e de acordo com os queijos apresentados nos textos, quais são as principais características e o que os diferencia. Também, essa pergunta é muito similar à pergunta de ontem, tá? Que vocês vão conseguir responder por esse material que eu passei para vocês, tá? Então, essas perguntas estão no início do slide, tá lá no Classroom. Quem quiser tirar uma foto aqui, copiar no caderno, fica bem à vontade. Além de que vocês têm esse material disponível também em PDF, tá? Então, como nós vimos ontem, aqui eu estou repetindo essa informação sobre o que é queijo, né? A gente viu a definição, e essa definição, ela é generalista, como eu falei para vocês.
Quando vocês forem ler aquele material esse artigo que eu postei, vocês vão ver que cada queijo vai ter uma particularidade. Alguns são feitos com leite de vaca, outros são feitos com leite de búfala, por exemplo. Outros são feitos com condimentos, outros sem, especiarias e tudo mais, né? Mas de uma forma geral, o queijo, né? O que se denomina queijo, ele é geral para todos e vai ter uma característica muito similar. Então, embora os queijos tenham características sensoriais muito distintas um do outro, no geral, né, a sua forma, a forma como é embalado, tanto a questão de apresentação desse produto, ele é muito similar. A gente sempre identifica que aquilo ali é um queijo. Talvez a gente não saiba qual queijo, qual tipo de queijo, né? Mas a gente sabe dizer que ele é queijo. Então, como vocês sabem, os derivados de leite, né, são provenientes do leite. E esse leite, esse leite ele necessita ter uma determinada qualidade. Isso para toda a matéria-prima, para todos os derivados. Então, essa matéria-prima, eu sempre comento isso com vocês, já falei aqui, vou falar de novo, que o processo industrial ele não melhora a matéria-prima, né? Às vezes ele mascara algumas características, né? É adicionado algum aditivo, ali um saborizante, um aromatizante, alguma coisa assim, que vai mascarar aquela matéria-prima que era defeituosa. Mas se você quiser ter um produto íntegro, você tem que ter uma matéria-prima íntegra, né? Se chegar um frango aí na indústria, ou um suíno, por exemplo, no caso da firmeza, machucado, quebrado, o que vai acontecer? Talvez algumas partes, alguns cortes podem ser aproveitados, obviamente, mas se ele está com uma pata quebrada, já não é aproveitado. O frango é a mesma coisa. Se o frango teve alguma lesão, né, às vezes na asa, no peito, o que acontece? Essa carne esse corte já não vai poder ser aproveitado. Por quê? Lá no final do processo é vendido um peito de frango íntegro. O cliente ele quer chegar no mercado e comprar um peito de frango que não está com uma mancha roxa lá, que vai ficar preta ao longo do armazenamento, né? O mesmo acontece com outros produtos. Então, como vocês viram até aqui, o leite é um alimento muito rico em nutrientes, né? Ele tem todas as composições aí dos alimentos, né? Carboidratos, proteínas, lipídios, sais minerais, vitaminas. Ele estraga com muita facilidade, tem muitas fraudes que acontecem no leite. E isso, consequentemente, vai gerar um problema lá no processamento do queijo também, né? Lembrando que esse queijo também é fermentado, é coagulado. Então, qualquer alteração que tiver nesse leite pode prejudicar os processos futuros. Então, o leite destinado a essa fabricação, né? Ele deve vir de animais sadios, que aí entram lá as boas práticas de ordenha, ser de boa qualidade microbiológica, para evitar fermentações indesejáveis, ou seja, esse leite ele não pode estar contaminado, ele não deve ter micro-organismos patogênicos, deteriorantes, e se ele tiver, o processo de pasteurização deve ser capaz de eliminar esse tipo de micro-organismo, tá? Então, como uma qualidade geral do leite, ele deve ser fresco, né, limpo, com aroma e sabores normais de leite, não podem apresentar nenhum cheiro ou gosto estranho, a acidez deve ser baixa, especialmente para queijos de maturação longa. Os queijos de maturação longa, eles vão ficar mais tempo, né, numa condição adequada para ocorrer a maturação desse produto. Logo, ele vai ter que ter condições que não vão deixar acontecer a proliferação de micro-organismos indesejáveis. Como ele está maturando lá numa temperatura
que pode ser ideal para a proliferação de micro-organismos indesejáveis, ele tem que ter características intrínsecas dele, né? Que é, por exemplo, o pH baixo, para que esses micro-organismos não consigam se proliferar ali e desenvolver uma contaminação indesejável ali que vai comprometer a qualidade e muitas vezes até o produto, né? Que tem que ser jogado fora muitas vezes, tá? Então, a qualidade microbiológica do leite, aqui a gente volta um pouco no que nós vimos sobre os testes microbiológicos que são exigidos, né, na plataforma de recepção do leite. Então, essa qualidade, ela diz respeito ao número de coliformes presentes, né, que deve ser o mínimo possível. Esses coliformes, eles são provenientes de mãos sujas, fezes, que podem ser obtidas, né, no próprio local de ordenha, né, das mãos dos manipuladores, dos equipamentos sujos. A presença de esporulados, né, que são micro-organismos que soltam esporos, digamos assim, que é o Clostridium, por exemplo, não destruídos pela pasteurização, pode causar um estufamento tardio e sabores indesejáveis. Então, ele deve ser evitado de todas as maneiras possíveis. Então, aqui nós temos uma situação que vai de encontro à diferença entre o leite pasteurizado e o leite UHT. Vocês viram ontem que o leite UHT, ele não é interessante para o processo de obtenção de queijo, justamente porque ele desestabiliza a proteína que vai ter que coagular no processo de obtenção desse queijo. Só que, em contrapartida, quando o leite não é ultra pasteurizado, esses micro-organismos esporulados, eles não são eliminados na pasteurização, porque a temperatura é muito baixa, né? Lembra que eu expliquei para vocês que o leite UHT, ele, quando ele está fechado, né, que ele passou pelo processo, ele foi envasado e foi fechado, teve a eliminação total de micro-organismos patogênicos e deteriorantes. Só que quando eu abro a caixa de leite e tem entrada de oxigênio ali, esses esporos desses micro-organismos patogênicos, os esporos estão ali, como se eles estivessem dormindo. Eu abri a caixa de leite, esses esporos lentamente começam a se proliferar. Tanto que o leite de caixinha, mesmo depois, ele estando na geladeira, mesmo estando na geladeira, em alguns dias ele começa a ficar com gosto ruim. Tanto que ali na caixa até diz que depois de aberto, acho que é para consumir em 3 dias, alguma coisa assim. Justamente porque esses esporos, eles vão estar ali disponíveis, né? Se esse leite estiver contaminado com esse tipo de micro-organismo. Então, no queijo vai acontecer a mesma coisa, porque a gente está usando um leite pasteurizado, que os esporos não foram destruídos, eles estão ali. Por isso que o leite pasteurizado dura muito menos, o de saquinho, e tem que ser refrigerado. Então, no caso do queijo, que vai ser feito com esse leite pasteurizado, se estiver contaminado, logo num processo de maturação e armazenamento, ele vai começar a causar alguns defeitos, por exemplo, estufamento, né, sabores desagradáveis e indesejáveis, né? Então, por isso, tem que se evitar ao máximo leite com esse tipo de contaminação. Deve-se evitar grande número de micro-organismos psicrófilos, né, que são aqueles que vão produzir lipases, ou seja, né, que vão dar um sabor de ranço nesse leite, né, em função das gorduras, e que não são inativadas pela pasteurização, tá? Então, todo o processo de BPOs, que boas práticas de ordenha, devem ser respeitados justamente para que lá na frente, no processo de queijo, essa falta de boas práticas, né, não gere defeitos, tá?
E esse sabor de ranço, ele lembra muito um sabor de sabão, né, no queijo maturado. Então, isso é muito indesejável. Todo mundo aqui já deve ter sentido o gosto de ranço em alguma coisa, né? E a gente sabe que não é um sabor nada agradável. Sobre a composição química do leite, que ela também vai ser bastante importante na elaboração de derivados, né, principalmente o queijo. Então, nós precisamos ter os sólidos totais, né, e gorduras vão ser importantes tanto para a qualidade quanto para o rendimento desse queijo. E a relação entre sólidos não gordurosos e gordura deve estar entre 0,36 e 1, tá? Então, os teores de caseína e gordura vão determinar o rendimento do processo, né? E a relação caseína-gordura, que deve ser entre 0,7 e 1, controla a composição do produto final. Então, aqui a gente está falando da gordura, que vai determinar a classificação desse queijo, né, em relação se ele vai ser um queijo gordo, muito gordo, ou um queijo magro. E a caseína é o que vai definir ali a questão da coagulação e a qualidade do coágulo, né, em função dessas proteínas que a gente falou até agora. São as caseínas que vão se coagularem, né, depois que o coagulante for adicionado. Então, por isso, é importante, né, a composição tanto de gordura quanto de proteína nesse leite, para se obter queijos com qualidade e com características específicas de queijo mesmo, tá? Os leites que são de composição anormal, né, ou leite colostral, que é aquele leite que é obtido logo depois que os bezerros nascem, né? Ou o leite mastítico, que é o leite com mastite, né? Eles não podem ser usados para fabricação de queijo, né? O leite de vacas clinicamente curadas de mastite pode causar problemas ao processo e à maturação. Por quê? Porque elas foram tratadas com antibióticos para essa mastite, que é uma infecção, e, consequentemente, né, esse antibiótico vai atuar sobre as bactérias que fazem o processo de maturação do queijo, né? Um processo bem simples, né? Em função dos elementos bacteriostáticos, né, que tem presente no antibiótico. Então, por isso, tem que ser respeitado um determinado tempo depois que essas vacas foram tratadas, justamente para que esse antibiótico não interfira aí, então, nessa maturação desses produtos, né? Então, isso são informações que vocês já conheciam. É legal a gente relembrar isso, porque isso afeta diretamente na elaboração do queijo. Tá? Pessoal, até aqui, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? Estão entendendo? Estão me ouvindo? Por enquanto, não, Fran. Beleza, espero que todo mundo esteja entendendo, tá? E me ouvindo e prestando atenção. Mas vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre os ingredientes e as funções desses ingredientes nesse processamento, tá? Então, como vocês viram até aqui, o processamento... Opa, deixa eu diminuir isso aqui, senão fica bem na frente. Os principais ingredientes utilizados na elaboração de queijos vão ser o fermento lático, cloreto de cálcio, corante, coalho e, eventualmente, nitrato de sódio ou de potássio, tá? Isso aqui, gente, são ingredientes que são utilizados normalmente na indústria, tá? Em processos caseiros, muitos desses ingredientes não são utilizados, né? Normalmente o pessoal em casa utiliza o coalho e sal, né, para dar sabor no queijo.
e os outros ingredientes não são adicionados. Então, a gente vai entender por que que na indústria se utiliza, e quando vocês olharem lá no rótulo do queijo, muito provavelmente vocês vão se deparar com esses ingredientes. E é importante a gente saber, né, nós como profissionais da área, entender a função deles, por que que eles estão ali. Né? A gente tem que ser capaz de olhar um rótulo de um produto e identificar esses ingredientes, para que eles servem, né? As tecnologias que vocês vêm estudando até agora, elas servem justamente para isso, para que nós consigamos entender todas essas classes de alimentos e entender em cada tecnologia, né, tanto de carnes quanto leite, cereais, aonde elas se encaixam e qual é a função delas, né? Então, o fermento, né, os fermentos naturais presentes no leite cru são quase totalmente, né, constituídos de bactérias do gênero Streptococcus, Streptococcus latex, 72%, e Diacetyl-lactis, 26%. E é quando se inibe, né, o crescimento dessas bactérias gram-negativas. O tipo de fermento, né, a ser adicionado ao leite vai depender, então, das condições de processamento. Ou seja, qual é o queijo que vai ser produzido, né? Que aí isso vai interferir bastante no processo. Condições como temperatura, acidez, teor de sal, né? Além de características como consistência, textura, as oleaduras, né? Que são os furinhos do queijo, sabor e aspectos visuais, né? Então, todas essas características vão influenciar em qual fermento vai ser utilizado. De repente, se eu tenho um queijo mais ácido, vai ter algum tipo de fermento que eu não vou poder usar, porque essas bactérias vão ser muito sensíveis a esse meio muito ácido, né? Em relação a essas oleaduras, né, que são os furinhos dos queijos, muita gente gosta, né, de queijo bem furadinho. E pessoal que vende queijo assim no interior, que faz queijo artesanal e tal. Só que, gente, a questão dos furinhos é uma coisa muito importante, né? Vocês saberem, não sei se a gente já falou sobre isso. Quanto mais furinhos um queijo tiver, um queijo normal, que deveria ter uma consistência lisa, né? Um queijo Minas padrão, por exemplo, que está cheio de furinhos ali, esses furinhos podem ser, e normalmente são, uma característica de contaminação microbiológica. Ou seja, aquele tanto de furinhos foi causado pela ação de CO2 que foram liberados por esses micro-organismos. E na maioria das vezes não são micro-organismos desejáveis, são micro-organismos deteriorantes e até patogênicos que podem ter ali. Então, é muito importante a gente ter muito cuidado e saber a procedência desses queijos, porque vocês sabem que o pessoal faz queijo em casa e vende por aí. Então, em quais condições que esses queijos foram feitos? A pessoa está com a maior boa vontade de vender o queijo, precisa daquilo, mas não tem conhecimento do processo. E se o processo não foi feito adequadamente, existe uma grande chance de ter um produto contaminado. E aí você consome, passa mal, enfim, né? Muitas coisas podem acontecer. Então, a gente precisa entender esse processo, né? E às vezes entender o porquê que tem tanto furinho ali. Às vezes não é porque o queijo é desse jeito, ele é furadinho, mas sim porque tem uma contaminação microbiológica acontecendo ali, né? Os fermentos, tanto Streptococcus lactis e Streptococcus cremoris, são bactérias acidificantes, né? E as mais utilizadas, porque como elas conseguem sobreviver ali no meio mais ácido, né? Elas têm uma manutenção mais fácil. Elas atuam também numa faixa de temperatura mais comum na indústria, né? E quando se deseja apenas acidificação, basta usar esses dois tipos.
Então, quando a gente deseja um queijo que tenha uma característica mais ácida, por exemplo, essas são dois tipos de fermentos que podem ser utilizados. Agora, quando a gente quer queijos com características diferentes, né? Já respondo a tua pergunta, Eliel. Agora, se você quiser características diferentes, né, que não sejam tão ácidos ou algum sabor mais específico, você vai ter que utilizar bactérias específicas, né? O Eliel perguntou, professora, mas se tiver furo no queijo, não é bom? Assim, Eliel, depende do tipo do queijo. Tem queijos que é característico deles terem furos, né? Mas são característicos do micro-organismo que foi utilizado. Se tratando de um queijo, né? Eu falei de uma forma geral, um queijo colonial, por exemplo. O pessoal vende por aí, tem nas feiras, né? Que não é um produto industrializado. Não é interessante que se tenha furos. Por quê? Normalmente, esses queijos coloniais que o pessoal faz em casa, eles utilizam o coalho apenas. Ele não passa por um processo de maturação num lugar controlado, né, com a adição de fermentos específicos, né? Ele, às vezes, muitas vezes, ele é maturado em cima de uma tábua, né? A gente sabe que isso acontece. Essa quantidade de furos, elas podem ser, né, na maioria das vezes, se tratando de queijos coloniais, ela se refere ali a uma contaminação microbiológica, tá? Entendam bem, gente, isso para vocês não saírem falando bobagem por aí. Essa contaminação, ela pode ser de micro-organismos deteriorantes. Não quer dizer que vai ter um micro-organismo patogênico ali dentro. Pode haver, mas pode não haver também. Como a gente tem o hábito de guardar esse queijo dentro da geladeira, num ambiente refrigerado, esse processo microbiológico ali, ele vai se retardando, ele vai estragando o queijo mais lentamente. Mas vocês nunca compraram um queijo que, assim, uma hora ele tem um sabor, a outra vez que vocês compram, ele às vezes está muito mais amargo, muito diferente, ou ao longo dos dias que você tem aí na geladeira, ele começa a ficar amargo, às vezes ele começa a ficar pegajoso por fora, né? Eu lembro que na minha casa, assim, a minha mãe lavava o queijo, porque às vezes ele começava a ficar meio com grude, e eu não sabia o que que era isso, né? Nem achava que era normal do queijo. Mas isso, gente, pode ser um processo microbiológico que está acontecendo ali. É um queijo que já veio com micro-organismos deteriorantes. Os micro-organismos estão ali trabalhando lentamente, né? Os furinhos foram obtidos em função dessa liberação de gás, né? Então, é isso que tem que cuidar. Então, essa questão de não ser bom é nesse sentido. Eu posso comer isso e pode não acontecer nada comigo, né? Mas a questão não é nem se vai acontecer ou se não vai acontecer. A questão é vocês entenderem como o processo tecnológico acontece e como os ingredientes eles interferem no produto. Né? É isso que o curso técnico, a tecnologia, tem o objetivo de nos ensinar. Né? A questão, às vezes, o gosto até é bom, mas isso não quer dizer que num processo tecnológico isso está certo. Às vezes a gente está comendo ali um queijo contaminado, né? Que talvez não vai acontecer nada conosco, mas ele não está certo. Né? A mesma coisa quando a gente come aqueles lanchão assim da rua, bem banhento, que é bem gostoso. Isso não quer, eles ter um sabor agradável não quer dizer que ele é nutritivo e vai fazer bem para a saúde, uma coisa bem diferente da outra, né?
Não é só a questão sabor. E aqui, principalmente, a questão é vocês entenderem esse processo, serem capazes de identificar um processo tecnológico, né? Entender como se utiliza a matéria-prima, diferentes ingredientes e aditivos, saber a classificação disso tudo e como que isso, dentro de uma indústria com diferentes processos, é possível obter um derivado ali. Então, essa é a função nossa como técnicos e tecnólogos, né, dentro da área de alimentos. Essa é a nossa função. Entender esse processo tecnológico de obtenção de um alimento. Claro que a gente tem o auxílio aí de outras áreas, a gente entra nesses assuntos, que é nutrição, engenharia, química, biologia, que compõem tudo isso. É por isso que nós trabalhamos, todas essas áreas trabalham juntas, não tem como a gente separar, né? Vou estudar alimentos, mas eu não vou estudar química nem biologia. É impossível fazer isso, porque está tudo interligado, né? É uma área multidisciplinar. Mas, assim, a gente tem que ter esse conhecimento em saber separar, né? O que é bom. Quando eu falo que é bom, eu estou me referindo ao quê? Estou me referindo a um sabor bom, a uma qualidade tecnológica boa, a processos bons, né? Então, a gente precisa identificar isso de uma maneira correta. Muito bem. Qual é a função do fermento, então, na elaboração do queijo? A função do fermento é acidificar o meio, né, deixar o meio ácido com pH baixo. Isso vai fazer com que ocorra um impedimento e crescimento, né, de germes, ou seja, micro-organismos indesejáveis. Contribuem para o processo de dessoragem, que é um processo posterior, né? É uma dessoragem da massa. E desenvolve qualidades sensoriais do produto, né? Vão dar características de sabor, aroma, texturas desejáveis, né? De uma maneira mais específica, né, os fermentos lácticos são utilizados, então, para fornecer bactérias do tipo necessário ao queijo, né? Assegurar o desenvolvimento do ácido lático, que exerce funções como a contração do coágulo, né? Ele auxilia a contração do coágulo e ocorre o processo de cinérese, eliminando o soro. A cinérese, como nós vimos ontem, ela é desejável no queijo. Em outros produtos, a cinérese muitas vezes não é desejável. A gente não quer que um determinado... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês que vocês vão entender. Todo mundo aqui já comprou um pacotinho de presunto ou até mortadela e às vezes fica, principalmente presunto, fica saindo uma água dentro do pacotinho. Isso Sim. não é nada desejável, não é? Eu, por exemplo, eu prefiro comer mortadela, que vai liberar menos água do que o presunto, porque aquela água me incomoda, eu tenho nojo da água que sai dali, mas é um processo normal, eu sei disso. Só que essa água que sai do presunto é uma cinérese. Vejam que lá no presunto isso não é desejável. Quando a gente for estudar presunto, vocês vão ver que nós vamos falar sobre isso. Mas no queijo, no processo de obtenção do queijo, a cinérese é importante. É interessante que saia o soro do coágulo. Então, vejam só, né? Depende aonde que está sendo utilizado esse processo. Então, quando ocorre a adição do fermento, pH baixa, há uma produção desse ácido lático que, consequentemente, vai auxiliar nesse processo de cinérese, que vai eliminar o soro. Logo, ele auxilia a coagulação pelo coalho, né? Auxilia a prevenção do crescimento de micro-organismos indesejáveis, né? Tanto durante a fabricação e a maturação, né? O crescimento de micro-organismos indesejáveis, ele não é desejável em nenhum momento, então sempre o pH baixo em qualquer situação, em qualquer alimento, vai auxiliar isso, né?
Além disso, vai afetar também a elasticidade da coalhada final e promover uma coesão da coalhada em uma massa elástica, que é o que isso, gente? Aquele queijo que eu falei para vocês. O que, que é interessante de um queijo? Que a gente consuma ele, eu corte, eu dê uma mordida, e ele seja uma coisa meio cremosa, assim, que você morde ele, aquilo é coeso. Não é uma coisa quebradiça, farelenta. Ninguém gosta. Ou talvez até gostam, mas assim, o normal de um queijo não é ele ser farelento desse jeito. O queijo parmesão, ele já tem uma característica diferente, ele é bem seco. Então, se eu cortar ele, muito provavelmente ele vai ser mais quebradiço. E por isso que na maioria das vezes ele é utilizado ou ralado, né, ou para um consumo um pouco diferente do que os outros queijos, justamente por essa falta de elasticidade. Então, o fermento ele também influencia nisso. Todo mundo já deve ter comprado, comido algum queijo que às vezes é meio farelento, assim, você morde e se você pegar ele na mão assim ou colocar na boca, você sente que ele está todo meio quebrado, né? Ele está todo esfarelento ali. Então, isso pode ser um problema no fermento que foi utilizado, né? Ou ou não utilizado o fermento, por exemplo. Né? Além disso, ele também afeta a natureza e a extensão das transformações enzimáticas durante a maturação e, portanto, ajuda a determinar as características do queijo. Mantém a fermentação lática da coalhada durante todo o tempo necessário e assegura o pH característico do queijo. Então, essas são as funções do fermento lático, tá, gente? Então, isso aqui são todos os exemplos. Se eu passar para vocês uma prova, por exemplo, e perguntar qual é a função do fermento no queijo, vocês não precisam me falar tudo isso. Mas, assim, entender como isso acontece e me dar exemplos desses que eu comentei com vocês. Então, citar que vai auxiliar e vai diminuir o pH, que isso, consequentemente, afeta a elasticidade, auxilia na coagulação, auxilia na eliminação do soro, né? Então, vejam que a gente consegue explicar isso de uma forma bem sucinta. Eu não preciso dizer que auxilia a contração do coágulo, que é chamado de cinérese. Eu posso simplesmente, quando eu falo para vocês, pessoal, respondam de uma forma resumida. Que eles vão... você pode simplesmente dizer isso, vai auxiliar no processo de eliminação do soro. Automaticamente entende-se que isso é um processo de cinérese, sabe? Então, isso que é importante vocês desenvolverem em vocês, essa capacidade de explicação sucinta. Óbvio que aqui eu explico muito mais e muitas vezes porque vocês estão tendo contato com esse conteúdo pela primeira vez. Mas a partir do momento que vocês vão explicar isso, vão responder isso, vocês podem resumir isso de uma forma sucinta e clara, tá? Então, cada um de vocês vai desenvolver isso de uma forma específica, tá? Então, sobre o fermento, são essas as funções. Cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio, ele é adicionado, né, para aumentar a concentração dos íons cálcio, que são indispensáveis aí na coagulação do leite pelo coalho. Lembram que a gente viu ontem sobre a questão das cargas iônicas, né, dos ingredientes ali do leite e do fermento, né, do coalho, como eles agem. Então, esse cloreto de cálcio que é adicionado, ele tem essa função de auxiliar o processo de coagulação posterior. Então, vejam que a indústria ela se preocupa em deixar o leite o mais completo possível, com todas as características necessárias para que a coagulação e maturação depois ocorra adequadamente. Então, o leite cru, ele possui íons cálcio suficientes para coagular o leite sem a adição do cloreto. Então, o leite ele já tem isso.
Só que o processo de pasteurização, né, especialmente temperaturas que são maiores do que 72 graus, provoca uma insolubilização dos sais de cálcio, né, o que retarda a coagulação e faz com que o coágulo obtido seja menos firme. A gente já falou sobre isso quando nós estudamos leite fluido, falei ontem também. Quando o leite de caixinha, que ele passa pelo processo UHT, a temperatura é muito maior que 72 graus. Então, ocorre essa insolubilização desses sais de cálcio e por isso que é adicionado cloreto de cálcio no leite de caixinha, que é aquilo que todo mundo lê lá e acha que o leite não é bom porque tem algum aditivo lá dentro, mas não. O leite ele tem uma quantidade de cloreto de cálcio e depois é só readicionado isso para que ele volte à sua composição natural que foi perdida por causa do processo UHT. Então, para ocorrer esse equilíbrio, é só adicionado novamente, tá? Então, é só isso que acontece. No caso da fabricação do queijo, é importante essa adição novamente, justamente para que ocorra, né, essa coagulação de uma maneira mais eficiente, que se tenha um coágulo mais firme. Uma coisa aqui, gente, que eu vou abrir um parênteses para comentar com vocês, muitas vezes quem faz queijo em casa, falo isso porque meus pais faziam, né, de vez em quando, minha mãe fazia, muitas vezes se utilizam o leite cru. Eles não pasteurizam o leite. Eles tiram o leite e fazem o queijo. Então, por isso, muitos ingredientes aqui que vocês estão vendo em casa, em queijos coloniais, não são utilizados. Porque pode ser utilizado, então, pode não. Eles utilizam o leite cru. Na indústria, isso não acontece. Né? Aqui a gente está vendo processos industriais de produção de queijo. Outro ingrediente que pode ser adicionado é o nitrato de sódio ou de potássio. Esse sódio ou potássio, a gente vai ver depois lá na disciplina de carnes também, que ele vai estar bem presente. Esse tipo de sal que é adicionado, ele é escolhido, ou sódio ou potássio, de acordo com o preço. Né? Eles têm características muito semelhantes. Então, algumas indústrias fazem o uso do nitrato de sódio, outras do nitrato de potássio, depende. Muitas vão pelo preço. O nitrato de sódio é mais barato. O nitrato de potássio é mais caro, por exemplo. Então, eu vou optar pelo mais barato. Por isso que sempre vai ter nitrato de sódio ou de potássio, porque os dois podem ser utilizados. Então, esse sal é adicionado ao leite para diminuir o risco de estufamento do queijo por coliformes e clostrídeos, né, que é o estufamento tardio. Aí aqui, gente, esse nitrato ele vai ter uma ação conservante. Eu acabei de falar para vocês anteriormente que o leite ele deve ser de qualidade, que não contenha nenhum tipo de micro-organismos do tipo Clostridium, por exemplo, ou coliformes, que vão gerar esses defeitos posteriores. A indústria, ela se previne, né, já que o leite é só pasteurizado, esses micro-organismos não vão ser eliminados, ele se previne já adicionando nitrato, né, esse sal, que vai ter essa ação contra esses micro-organismos. Né? Então, ele faz ali uma conservação já justamente para prevenir. Né? Então, é geralmente usado na época de chuvas, em virtude da maior facilidade de contaminação do leite, né? Isso em função da alimentação do animal. Então, a gente sabe que em épocas de chuva em determinadas regiões, o solo fica muito úmido, consequentemente, isso pode gerar um problema na pastagem, né? De ter o desenvolvimento microbiológico ali, né? Quem tem familiares, enfim, que mora em sítio, por exemplo,
sabe que numa época de muita chuva, a mandioca começa a estragar, apodrecer com facilidade. Um exemplo. Por quê? Porque está muito úmido. Consequentemente, o animal, quando ele consome esses vegetais, esses produtos contaminados, né, que já estão mofos, ou milho, que já está mofo também por conta de muita umidade, isso acaba passando para o leite. Tem várias pesquisas que trazem isso. A alimentação, né, vai interferir ali no leite. Mesma coisa que acontece com as mulheres. Depende do alimento que elas comem, se elas estão amamentando, vai lá dar uma dor de barriga na criança, né? Com as vacas acontece da mesma forma. Tudo que ela come vai passar para o leite. Então, por isso, né, isso não é uma regra que é só usado na época de chuva. Geralmente, né, provavelmente antigamente isso foi começado a se utilizar por causa dessas épocas, né? E hoje em dia se utiliza normalmente aí na produção. Isso é permitido pela legislação, obviamente, né? Tem uma quantidade específica para ser utilizado que não vai causar aí nenhum mal para o consumidor. O nitrato ele não inibe o crescimento dos coliformes, mas ele absorve o gás produzido por eles. Isso já é uma grande coisa, não dando a característica lá dos furinhos que eu acabei de falar para vocês. Então vejam que ele atua ali conservando a característica do produto. Isso não vai alterar aí no sabor e aroma. Aqui, gente, tem uma informação muito interessante para vocês. Talvez vocês não sei se vocês sabem disso, se vocês têm o hábito de ler rótulos. Mas em muitos queijos, né, são utilizados corantes. Tem alguns queijos específicos, tipo, por exemplo, o queijo Gouda. Ele é rosa por fora, um rosa meio avermelhado. Tem outros queijos que são bem amarelos, né? Depois eu vou contar uma historinha para vocês sobre isso. O corante, então, ele tem uma função de dar uma coloração mais uniforme e atraente ao produto final, né? Então, já que a cor do leite varia de acordo com a alimentação do gado. Então, para que um queijo ele tenha sempre a mesma cor, né? É feito a utilização desses corantes, né? Em países de clima frio, por exemplo, o gado é alimentado com forragem durante o inverno, o qual tem um teor mais baixo de caroteno que o capim. Caroteno é são substâncias, né, que estão presentes na cenoura, por exemplo, na beterraba, no milho, que dão a coloração. A beterraba não é beta-caroteno, é beta-xantina, se não me engano. Os carotenos são colorações amareladas, né? Então, como o gado nessas regiões recebe mais pastagem verde, né, as forragens, eles têm um déficit dessa substância amarela. Então, logo, isso vai influenciar na cor do leite, porque vai ter uma pigmentação menos amarelada. Então, a gordura ali do leite vai ter a coloração mais clara. Então, o queijo fabricado com esse leite tem pouca cor e necessita se usar um corante. O corante mais usado é o extraído das sementes de bicha orelana. A bicha orelana é urucum, né? Uma cor bem, bem comum, bem normal. A gente vê isso em várias formulações. O que eu ia falar para vocês é assim: o queijo prato, ele é assim como o queijo tipo cheddar. Eles têm uma coloração o cheddar é bem alaranjado, né? Alguns até demais, de tanto corante que o povo usa. O prato também tem uma coloração mais amarelada do que o mussarela, por exemplo, né? Uma comparação. Quando eu fiz faculdade, que eu fiz estágio no Laticínios. E na época, que eu estava lá, no queijo prato, eles pararam de colocar esse corante, eles colocavam. E começou a ter uma queda nas vendas do queijo prato. E eles fizeram uma pesquisa, né? Isso foi antes
de eu fazer estágio lá, isso eles me contaram quando eu estava lá, que o pessoal deixou de comprar o queijo prato, entendendo que aquela cor amarela era de gordura e não de um corante que era utilizado. Então, as pessoas estavam preferindo um queijo mais magro. E aí acabavam levando mussarela, por exemplo, né? Quando isso não era uma diferença. Era simplesmente em função do corante urucum que dava essa coloração mais amarelada. E as pessoas associavam isso em relação à gordura, né? Tinha um fundo de verdade nisso, realmente. A coloração mais amarelada, né? Ela tinha esse... Era em função da gordura, né? Mas no caso daquele queijo em específico, era por conta do corante que era utilizado lá, né? Então, depois eles pararam de utilizar por causa disso. Mas isso varia muito de marcas, né? De regiões também. Cada marca aí tem uma característica bem diferente. Tanto que se a gente for pensar no cheddar, por exemplo, que é tipo cheddar, né? O cheddar, grosseiramente falando, é tudo aquilo que sobrou da indústria, daí eles produziram o queijo cheddar, porque o original mesmo não é fabricado aqui e ele custa muito caro. Então, o que a gente tem aqui é uma coisa tipo cheddar, né? Muitas vezes a gente compra pizza, lanches que tem cheddar. E ali a gente consegue ver diferentes tonalidades desse cheddar, né? Uns chegam a ser tão laranjados assim que nem parece cheddar. Parece que alguém passou uma marca-texto ali em cima, né, da pizza, de tão laranja que é. Então você vê que é um corante utilizado que não tem nada a ver com a cor do próprio produto, né? Então cada marca aí, cada empresa, indústria vai produzir o seu produto aí de acordo com, muitas vezes, com a vontade, não é nem como com a legislação permite. Bom, além disso, também é utilizado água, né, para a produção de queijos mais macios, aqueles que vão ter um teor maior, né, de umidade. Adiciona-se, às vezes, né, água ao leite para reduzir concentrações de lactose na massa e, consequentemente, diminuir a acidificação do produto, que é maior em queijos com maior umidade. Logo, essa adição de água, né, vai dar aí uma característica de menor dessoragem desse produto. Aqui a Luzia colocou: compro muito um queijo trançado que tem uma coloração roxa. O pessoal fala que é queijo de vinho. Muito provavelmente, Luzia, eles utilizam o vinho como um corante, né, para dar essa característica, né? Então, é possível isso, né, justamente para ter uma característica, para identificar uma marca, por exemplo, né, um sabor diferenciado no produto. Então, o corante ele vai ter essa função. Interessante. Outro ingrediente, né, importante e utilizado é o sal. Esse sal, como vocês viram ontem nos processos, né, ele vai poder ser adicionado no leite ou na mistura de massa, né, e soro para inibir o crescimento de bactérias indesejáveis, né, como é a questão dos coliformes, principalmente. O sal também inibe a acidificação pelo fermento, para ele não acidificar demais, ele controla isso, né? O que em alguns casos é conveniente para a obtenção de um produto com sabor mais suave ou com uma maior umidade. Além disso, também ocorre o processo de salga por salmoura, né? Conforme vocês viram ontem. Isso a gente já falou, eu só trouxe essa informação aqui para vocês relembrarem. Aqui na imagem é um exemplo de queijo brie. Só para falar para vocês, aqui também é um queijo mais macio, mais úmido. Essa parte que ele tem branca aqui fora é atuação de fungos. Então, no processo de maturação é feita a aspersão de fungo nas suas extremidades, né, que vão deixar ele
com esse aspecto assim mais aveludado, né? E dentro ele é como se fosse um creme. Então o queijo brie é um queijo bem saboroso. Normalmente ele é vendido ou em latas ou em potinhos, né? Ele vem bem acondicionado. É um produto que não é muito barato, tem bastante valor agregado, justamente pelo processo de obtenção, muito utilizado em recheios, né, de produtos à base de massas, enfim. É um queijo bem fino. Fino no sentido de ser muito bom, né? Os queijos, então, eles são classificados como, vocês sabem, coagulação, tratamento da massa, teor de gordura, maturação e umidade, né? Quanto à coagulação, o queijo ele pode ser classificado num queijo ácido, que foi produzido pelo próprio fermento ou adição de ácido lático, que foi aquele processo que nós vimos ontem. Pode ainda ser classificado, né, como um queijo, uma coagulação enzimática, que é quando se utilizou o coalho. Quanto ao tratamento da massa, que aí se classifica numa massa crua sem tratamento, né? Numa massa semi-cozida, que aí a temperatura chegou até 42 graus, ou numa massa cozida, que o tratamento, né, foi maior que 42 graus e entre 50 e 55 graus. É o que diferencia aí a cozida da semi-cozida, por exemplo. Quanto ao teor de gordura, né, que foi o que nós vimos ontem, um queijo muito gordo, o extra gordo, o queijo gordo, semi-gordo, o magro e o desnatado, né, aí cada um com as suas respectivas porcentagens. E é a mesma informação que vocês tiveram no material da aula de ontem. Quanto à maturação, então ele vai se classificar em um queijo curado, ou um queijo não curado, né? A cura pode ser efetuada por bactérias ou fungos, ambos armazenados após a fabricação em câmaras com atmosfera controlada, né? É um processo de maturação controlada, onde se controla a temperatura, a umidade disponível ali para a proliferação dessas bactérias e desses fungos que são desejáveis, né? E os não curados, que é aqueles que são consumidos logo após a fabricação. Quanto à umidade também, né, queijos considerados com alta umidade, muito alta umidade, média umidade e baixa umidade também. Os procedimentos básicos, então, para fabricação dos queijos. Esse fluxograma ficou muito ruim de ler. Eu aumentei ele porque ele era uma imagem pequena, mas não ficou muito bom. Mas dá para ler, tá? É um processo que a gente viu basicamente ontem. Mas... Oi. Esse processo aí que a gente vai ter que explicar lá na questão que está pedindo sobre... Isso. Isso. Tá, obrigada. O que eu sugiro para vocês? Vocês veem que, assim, a etapa, o fluxograma, ele é extenso, mas vocês conseguem transformar isso num texto, tá? Eu vi que muitos de vocês tiveram um pouco de dificuldade sobre isso quando eu falei para vocês explicarem, acho que na prova teve uma pergunta sobre isso, se eu não estou enganada, explicar o processo de obtenção, né? A manteiga, acho que era do processo de obtenção da manteiga. Muitos, assim, eu vi que cada um interpretou de uma forma. Quando a gente fala, para explicar o processo, sim explicar o fluxograma. Mas quando a gente está falando de uma pergunta, onde ele não pede um fluxograma, a gente precisa explicar as etapas. Mas a gente consegue fazer isso de uma forma resumida, né? Algumas etapas, às vezes, podem ficar fora, né? Ainda mais que vocês estão falando de um fluxograma resumido, né? Na questão de vocês agora, da atividade, eu sugiro que vocês expliquem cada um desses processos para que vocês entendam, né?
Por exemplo, aqui, o fluxograma, ele é muito sucinto, porque ele escreve leite, resfriamento, filtração. Aqui, a gente sabe que vai ocorrer uma obtenção de um leite de qualidade, né, que foi obtido de animais sadios, enfim, com todas as BPOs, né, boas práticas de ordem, tudo que a gente falou até agora. Depois disso, ocorre o resfriamento desse leite, né, filtração, resfriamento, porque até ele chegar no laticínios, ele tem que chegar numa temperatura de 4 graus, justamente para que não ocorra uma proliferação de micro-organismos. Depois disso é feita uma filtração, padronização desse leite para a obtenção adequada da gordura, né, para a produção de queijo. Posterior pasteurização, né? Então vejam que aqui vocês já podem descrever sobre o preparo do leite, né, que vai ser resfriado, filtrado e padronizado. Então vejo que numa frase aí vocês já explicam vários processos de uma forma resumida. Tá? É isso que vocês precisam desenvolver em vocês, e as atividades elas servem justamente para isso, tá? Depois da pasteurização é feita a adição dos ingredientes que a gente viu até agora, processo de coagulação, posterior a isso, corte. Feito o corte, dessoragem, né? Lógico que nesse processo de coagulação aqui, a gente vai ter um tempo, né? Algumas horas, 4 a 6 horas, depende do queijo, que vai ficar coagulando. Coagulou, é feito o corte, processo de dessoragem, né? Aquecimento e agitação, conforme cada queijo que vai ser produzido. Uns vão ser os mais úmidos, os menos úmidos, vai ter maior agitação, menor agitação, aquecimento e assim por diante. Uma pré-prensagem, moldagem, prensagem das formas, né, das prensas, processo de salga, se ele for para uma salmoura, caso contrário, ele pode ser salgado também na sua superfície, né, por osmose, ou ainda uma salga seca, né, ou ainda ele pode ter sido adicionado já na própria massa, o sal. Depois disso, o processo de secagem, embalagem e maturação, quando o queijo for maturado. Tá? Então, aqui são todos os processos que nós vimos até agora, que a gente comentou. Vejam que no que eu falei para vocês, né, sobre a adição dos ingredientes, eu já expliquei cada uma dessas etapas, né, como ela acontece, como os ingredientes atuam justamente para que a gente tenha cada uma dessas etapas adequadamente, tá? Aqui mais uma explicação que eu acho bem pertinente para a gente falar um pouco mais sobre o processo de coagulação do leite, que é a chave de obtenção do queijo. Cada derivado lácteo, ela tem uma etapa que é o coração do processo, a gente pode dizer assim, né? Cada derivado aí, seja de carne, de cereais, de frutas, enfim, tem um processo que é muito específico, que vai dar a característica daquele produto. Então, no caso do queijo, é o processo de coagulação. No iogurte, é o processo de fermentação. Na cerveja, é a fermentação também. A cachaça é a destilação. Então, cada produto, cada derivado aí vai ter um processo que é muito específico dele. O salame, por exemplo, também é a fermentação, né? É isso que vai dar a característica principal. Senão, o que eu vou ter antes? Vou ter uma carne moída, com alguns ingredientes, se a fermentação não acontecer, né? O exemplo do salame. Se a coagulação não acontecer, eu vou ter um leite salgado aqui, cheio de ingredientes ali dentro que não aconteceu nada, né? Então vejam como esses processos são importantes, né? Quem que quer tomar um leite salgado? Ninguém. Agora o queijo é outra história, né? Tem alguém aqui que não gosta de queijo? Se tiver alguém, se manifeste.
Porque a maioria das pessoas gosta muito de queijo, né? Então, vejam que ó, a diferença, a gente pode ter um leite que não foi coagulado, que não vai ser quase impossível de tomar, ou um leite que tem os mesmos ingredientes, mas coagulou. E a gente já tem o queijo, né? Vejam que curioso isso. Então, a coagulação no processo de obtenção do queijo é a chave, é tudo ali que tem que acontecer. Então, esse fenômeno de coagulação, ele vai ser basicamente a caseína, né, a proteína do leite, a qual perde a sua estabilidade, né, em função de vários agentes físicos ou químicos, dos quais a ação de enzimas proteolíticas, né, e o processo de acidificação espontânea, né, ou direta, são as mais importantes do ponto de vista tecnológico. A gordura e a umidade ficam retidas mecanicamente no seio do coágulo, e a fase aquosa, contendo os constituintes hidrossolúveis, compõe o soro, que sai durante a desforagem da massa. Então, tudo aquilo que é hidrossolúvel, que não é caseína, gordura, né, vão sair fora junto com o soro de leite. O restante vai ficar ali nesse coágulo. Mais uma vez, trouxe um desenho um pouquinho diferente do que o de ontem, mas que diz a mesma coisa. Achei ele um pouco mais didático, assim, mais legal de mostrar para vocês. Inclusive, ele está em espanhol, tá? A coagulação ácida vai ocorrer, então, em virtude do abaixamento do pH até o ponto isoelétrico, ou seja, até que o pH ali se entre em equilíbrio, né, chegue num pH específico para que ocorra essa coagulação, né, das caseínas. Então, pode-se obter essa acidificação com a adição do ácido lático, que é um ácido, aquele H+, que a gente viu ontem, ou ainda por uma acidificação microbiológica, adicionando fermento, adicionando aquelas bactérias que são acidificantes, que vão acidificar o meio, tá? Então, vejam só. Pode ser ácida, aonde tem adição de leite mais ácido lático. Ela pode ser uma coagulação mista, aonde vai ter a adição de leite mais ácido lático mais a enzima. Ou ainda ela pode ser uma coagulação enzimática, onde ela vai ter só a presença de leite e enzima, tá? Então, só para vocês entenderem os tipos de coagulação que existem, tá? A coagulação enzimática vai ocorrer num pH próximo ao pH do leite, que vai ser um pH um pouco mais alto, né? O leite tem um pH próximo de 7, mas levemente ácido, e vai ocorrer em virtude da ação de uma enzima proteolítica qualquer, sendo a quimiosina a mais importante na prática. Essa quimiosina é aquela do tubo que eu mostrei ontem, que é comprado no mercado, o coalho que a gente compra no mercado. Então, essas micelas de caseínas, elas são constituídas de frações chamadas de alfa, beta e kappa caseína. Enquanto as frações alfa e beta são sensíveis ao íon cálcio, precipitando-se na sua presença, a kappa caseína não é, tá? Então, a fração, né, que essa kappa caseína exerce, uma ação protetora, evita que as caseínas precipitem. Então, a fração kappa, que é esse tipo, né, de proteína, exerce uma ação protetora e evita que as caseínas precipitem ou coagulem na presença do íon cálcio. Então, a enzima proteolítica vai atuar sobre a fração da kappa caseína, né, desestabilizando e expondo as demais caseínas ao cálcio iônico presente no leite. E aí o cálcio iônico forma esse complexo instável, que é o paracaseinato de cálcio. Essa é uma reação que acontece, né, de uma forma mais aprofundada, só para vocês terem conhecimento de como é a ação
desse coalho diante da caseína, que é a proteína do leite, e, consequentemente, que faz a coagulação do queijo. Tá? Depois do processo de coagulação obtido, que vocês já viram, o processo de corte e agitação, né? Aqui a gente consegue ver uma imagem também que mostra o coágulo e o soro. Né? Então, o corte da massa vai ter a finalidade, né, de favorecer a eliminação do soro, que a gente não quer mais, ele é um descarte aí. E essa eliminação vai ocorrer, então, pela saída do gel, que é o processo de cinérese, né, que pressiona as cavidades cheias de soro e pelo aumento da superfície livre, né, faz com que ele seja eliminado. Então, quanto menor é o tamanho das partículas, maior vai ser o processo de cinérese, ou seja, quanto menor o grão de coalho, mais água vai sair, ou seja, mais soro vai ser eliminado, né? Logo, menor vai ser a umidade do queijo também. Então, se eu quiser um queijo mais úmido, esse corte vai ser em grãos maiores, porque aí eu vou perder menos soro, vai ser perdido menos soro, né? Consequentemente, um queijo mais úmido. A dessoragem é o ponto, né, de parar o processo de agitação e de cozimento, e iniciar o processo de dessoragem, né, que depende aí da consistência e da umidade que se deseja no produto final. Então, o ponto da massa é o momento em que ela se encontra pronta para a etapa de dessoragem, ou seja, ela vai ser determinada pela consistência, pela elasticidade, pela cor e densidade do grão e pelo controle de acidez do soro. Então, como que eles fazem essa análise? A acidez pode ser determinada aí com um pH-metro, né? É medido o pH. A questão de textura, elasticidade, ontem no vídeo que eu passei para vocês, do queijo camembert, acho que é o segundo vídeo que eu passei, tem um momento que mostra ele enfiando assim tipo uma colher assim, que ele tira um pedaço do queijo, não sei se vocês repararam. Ele pega assim e daí ele avalia, é como se fosse uma cunha assim, ele puxa um pedacinho do queijo, do coalho. Ali eles conseguem verificar, né, pela prática já, a questão da elasticidade, né, qual é a consistência que esse coágulo está. Então, a partir disso, eles já conseguem visualizar aqui o processo de dessoragem, né, pode ser feito já. E aí que é essa retirada do soro de acordo com essa consistência do coalho. Caso ele não esteja consistente o suficiente, né, pode ser deixado um pouco mais, ou mudar algum processo ou algum ingrediente que tenha sido adicionado até então, caso não se tenha uma elasticidade, uma textura aí desejável. Os fatores que vão influenciar esse processo, né, de dessoragem é a atividade do fermento, como eu já falei para vocês, teor de gordura e estocagem do leite a frio. Tá? Então, tudo isso vai influenciar nesse processo. Depois disso, é feito o processo de moldagem. Aqui é um processo totalmente mecânico, né, físico, aonde só não tem nenhuma reação, nada acontecendo. É só para moldar mesmo o produto de acordo com a sua característica. Se ele vai ser redondo, se ele vai ser mais alto, mais baixo, enfim. Aí cada indústria, cada empresa tem as suas particularidades. Né? Lembrando que esse tamanho, a forma vai influenciar diretamente depois aí no processo de maturação desse produto. Né? Falei para vocês ontem, quanto mais alto, mais grosso, enfim, maior ser esse queijo, mais demorado vai ser o processo de maturação, né? Diferente de quando ele for mais compacto, mais pequeno, mais baixo, né? Já não vai levar menos tempo. A salga, né? A gente já falou bastante sobre o sal, mas ele vai facilitar, ele tem diferentes funções, né? Ele vai facilitar a dessoragem, vai controlar o processo de maturação, vai atuar na proteção contra micro-organismos indesejáveis, vai dar sabor ao queijo,
vai ter influência, né, na ação das enzimas, também vai provocar um aumento da solubilidade da proteína do queijo. E essa salga vai poder ser salga seca, né, onde o sal é colocado na superfície do queijo e vai ter um equilíbrio osmótico entre ele. E a salga em salmoura, que aí ele é submerso em tanques com água e sal, tá? O processo de maturação, por exemplo, vai ser durante um determinado período, de acordo com a característica do queijo também. Isso vai contribuir no aroma, na consistência, na textura, todas as características, né, de cada variedade de queijo. Essas transformações elas vão ser produzidas, né, fundamentalmente por enzimas naturais do leite mesmo, ou que foram adicionadas, ou ainda micro-organismos que são naturais do leite ou que foram adicionados, né? Aquilo que eu falei para vocês. Queijo gorgonzola, por exemplo, é adicionado fungo. O queijo que fica entre, né? O queijo, aquele que tem o fungo verde dentro. O queijo brie, que eu acabei de mostrar para vocês, é na superfície que fica o fungo, né? Que é aquele toque, parece aveludado em cima do queijo, né? Então, cada um tem aí as suas características, né? De acordo com o objetivo. E depois disso, então, desse processo de maturação, o produto é embalado. Né? Os materiais mais utilizados na embalagem de queijos, que a gente também tem acesso a isso, né, no mercado, papel alumínio, né? Normalmente o papel alumínio ele está disposto em cunhas, né, de queijo, é bem comum, né, esse queijo que é vendido já porcionado. Também é utilizada em embalagem termoencolhível, né? Que são desse tipo aqui, desse exemplo do queijo da Frenesa, por serem as embalagens que mais preservam a propriedade do queijo, impedindo a formação e a propagação de micro-organismos, né, que poderiam alterar o produto. Depois disso, tem o processo de armazenamento e transporte, né? Devem ser feitos em câmaras frias, com temperatura em torno de 0 a 5 graus, e os queijos devem ser mantidos nessas condições até o consumo. Isso principalmente para aqueles queijos com uma maior umidade, né, queijos mais gordurosos. Aqueles queijos que são secos, mais secos, é possível eles serem comercializados em temperaturas ambientes, né? Muitas vezes a gente encontra isso nos supermercados, né, em locais específicos, eles estão, inclusive, posicionados próximo de locais mais refrigerados, mas estão em temperatura ambiente, justamente porque ele tem essa característica aí que permite, né, que ele fique fora da refrigeração. Muito bem. Falamos, então, sobre os ingredientes, funções desses ingredientes, né? Como eles atuam na elaboração do queijo e no produto final. E aí nós temos algumas alterações durante o armazenamento e a vida de prateleira que podem acontecer, tá? Acredito que, às vezes, muitas dessas vocês já tenham visto em algum momento, e aí a gente vai entender o porquê que isso acontece. A gente precisa entender o seguinte, as alterações, os problemas, né? Normalmente a gente vai estudar isso em todas as tecnologias. Por quê? Se tudo acontecesse da maneira mais linda possível, né? Era só misturar todos os ingredientes e fazer isso sempre. Mas a gente tem etapas que podem ser deficientes, pode ter um problema, pode não ter um cuidado específico, enfim, pode acontecer coisas dentro do processo que vão gerar esses defeitos. E aí a gente só consegue visualizar isso depois que o produto já está pronto. E aí os profissionais da área de alimentos que entram na história. Né? Se tudo ocorresse muito bem e não tivesse problema nenhum, qualquer um poderia ir lá
e fazer o queijo, ou o produto que fosse. Mas e quando dá um problema, quem que tem que resolver? Quem sabe do assunto, né? Então aqui eu trouxe algumas principais alterações que ocorrem nos queijos, né, que podem ser originadas por fermentações anormais. Isso vai ser provocada, né, por agentes já existentes no leite que vão interferir nos fermentos, né, nesses micro-organismos que vão causar fermentação, ou que eles podem ser incorporados posteriormente, né, por conta de contaminação. Então, assim, fez o processo todo certinho, mas na hora da maturação, colocou numa superfície suja, contaminada, não cuidou da temperatura, ou no processo de enformagem, as formas estavam sujas e contaminadas, então você fez todo o processo correto, mas pecou lá na higienização do seu material, né? Dos seus equipamentos e utensílios. Além disso, técnicas defeituosas de fabricação, né? Originada por um manejo impróprio e condições higiênicas insatisfatórias. Qualquer funcionário vai lá e põe a mão, não tem higienização, mexe de qualquer jeito, no processo de viragem, enformagem, prensagem, não faz um processo adequado, né? Não prensa o suficiente, não deixa o tempo suficiente, não está numa temperatura adequada. Tudo isso vai gerando problemas. Então vejam que o controle de qualidade deve existir do início ao fim. Vocês estão muito acostumados com isso na indústria, né? Tanto ali na LAR quanto na Frimeza. Alterações que aparecem nos queijos podem ser classificadas como alterações causadas por fermentações normais, mesmo, né, que a fermentação tenha ocorrido de uma forma normal, pode ocorrer um estufamento precoce e tardio, putrefação, que é um apodrecimento, né, branco ou cinza, defeitos na crosta, né, manchas, bolhas sobre a crosta, trincas, crosta espessa e dura, crosta muito delgada, crosta melada, crosta enrugada. Então, o que a gente busca? Aquele queijo que é lisinho, homogêneo, né? Que seja tudo igualzinho, bem bonito. E todos esses exemplos podem ser problemas que aconteceram mesmo tendo uma fermentação normal, mas muitas vezes por uma contaminação microbiológica ou um processo feito errado, ou de qualquer jeito, enfim, com equipamentos que não são adequados também, por processos não padronizados, podem gerar essa série de defeitos que não são nada desejáveis, né? E aí, muitas vezes, a indústria acaba perdendo, perde qualidade, perde cliente e tudo mais. Defeitos de corpo e textura, né? Corpo duro, corpo friável e farinhento, né? Que é aquele exemplo que eu dei para vocês, quando a gente corta a fatia do queijo ou mastiga ela, você vê que ela tá toda esfarelenta, parece que você tem farinha na boca. Massa seca, né? Uma consistência muito borrachenta também. Uma massa excessivamente mole, que aí você vai cortar o queijo, parece que é um creme ali, parece que você tá passando requeijão, né? Na faca. Quando ele precisa ser mais consistente, né? Trincas também são alguns defeitos, né? Defeito de cor, mancha azulada ou cinzentas, manchas avermelhadas, mancha branca, né, na periferia, que é nas extremidades. Essas manchas, elas podem se dar por processos de contaminação, tanto do fermento, né, micro-organismos ali, bactérias ou dos fungos, como também problemas no processo de tingimento ali, quando se faz o processo com os corantes, né, para obtenção de uma determinada cor, pode ser nesse processo, né, então, assim, tem várias coisas que podem acontecer dependendo do processo que foi utilizado, da forma que foi produzido esse queijo. Então, isso aqui é
É um geral de defeitos que podem acontecer. Cada indústria vai ter a sua particularidade, né? Vai ter uma ação que vai gerar uma consequência ali. Então, às vezes tem um funcionário lá que faz um processo errado, vai originar um defeito. São vários processos errados, vão originar outro defeito, né? Então, aqui a gente está vendo os mais comuns, né? Os que podem acontecer com uma maior frequência. Além disso, defeitos do paladar, né? Sabor e aromas muito ácidos, sabor amargo, sabor rançoso, que aí vem de encontro com tudo que a gente falou até agora. Um queijo insípido, né? Que não tem sabor, né? Lembram que a água, a gente aprende lá no ensino fundamental, que ela é insípida e inodora, que ela não tem gosto e não tem cheiro, né? Sabor de soro, né? Quando não ocorre uma dessoragem eficiente. Um sabor de estábulo ou de sujo. Esse sabor de estábulo, gente, é o flavor, né? Acho que a gente já falou sobre isso. Eu lembro que com a outra turma eu sempre comentava isso. A gente fala assim, esse leite tem um sabor de estábulo, né? Para não falar um sabor de cocô. Ai, já comeu cocô para saber que gosto que tem? Não comi, mas já senti o cheiro, né? Então, como o leite, as boas práticas da ordenha vão influenciar diretamente nesse produto, então, uma falta de higienização, um manejo errado ali desse leite pode gerar esse tipo de sabor no produto. Sabor de frutas, sabor de leveduras ou de massa crua de pão, em função aí do processo fermentativo, tá? Então, tudo isso pode afetar, assim como afeta a cor, a textura do produto, vai poder afetar diretamente o sabor e o cheiro também desse produto, tá? Então, aqui a gente conseguiu ver, gente, mais um dia, né, sobre processos gerais de elaboração de queijos, né? De uma forma bem generalista, a gente conseguiu aqui nessas duas aulas falar do processo de ingrediente, função de todos os queijos. Como eu falei, na semana que vem eu vou trazer para vocês os principais, né? Por exemplo, o queijo mussarela, o queijo prato, que são queijos que a gente tem bastante acesso, e mostrar para vocês particularidades dessas etapas. O queijo mussarela, por exemplo, ele passa por uma etapa bastante diferente dos demais queijos, né? Você sabe que o queijo mussarela, quando a gente aquece ele tem a característica de formar o fio, né? Por isso que ele é bem utilizado e é o queijo utilizado para pizza. Quando a gente come uma pizza, como eu falei, quase todo mundo gosta de queijo. Todas as pizzas têm queijo, né? A maioria delas, quase todas. E é muito desejável. A gente vai procurar uma foto de uma pizza, é aquele queijo, né? Que tá formando aquele fio. Por que que ele forma esse fio? O mussarela forma e outros não formam. Por causa do processo de obtenção. Então, esse processo do mussarela é um que a gente vai estudar, para vocês entenderem como ele é obtido. Outros processos são generalistas. O que vai mudar vai ser o tipo do fermento, o tipo da coagulação, o condimento que é utilizado, a gordura do leite, a umidade, enfim. Mas, de uma forma geral, é sempre igual, com essas exceções, tá? Pessoal, eu falo muito, né? Eu começo a falar e eu não paro. Vocês estão aí mudos e calados. Ninguém fez poucas dúvidas por aqui. Então, agora é o momento de vocês perguntarem, falarem, comentarem. Enfim, se entenderam, se não entenderam, como que tá por aí. Podem abrir as câmeras também, fiquem à vontade. Interajam. Professora Fernanda, eu uma vez comprei queijo normal, esses queijos que fazem no sítio, e daí eu esquentei ele, porque ele fica emborrachado.
Uhum. Tipo, você põe na água e aquece, né, para comer o queijo quente. Porque ele fica meio que, parece que emborrachado. Então, Luzia, isso tudo vai ser dependente da forma que foi feito. Então, ele pode ter muitos motivos, né? Tanto do processo de coagulação, às vezes ele pode não ter ficado num tempo adequado, ou numa temperatura adequada também. Então, é muito variável isso, né? Não posso te falar efetivamente qual é o motivo, porque a gente não sabe exatamente como que esse queijo foi obtido, né? Quais os ingredientes que foram utilizados e o processo, né? Então, são muitos os fatores que podem influenciar nessas características. Mas, de uma forma geral, assim, a maioria desses queijos do interior, ou eles vão estar muito quebradiços, né? Ou muitas vezes emborrachado. Com essa... Porque eu achei que fosse porque eu aqueci em água. Sabe quando tu quer comer um queijo quente, assim, que tu põe um pouco de água? Aham. Eu achei que fosse por isso. Não Mas fica assim, ruim, fica gostoso, mas eu achei que pode fosse isso. ser, Luzia, que nesse teu caso, ele pode ser isso realmente que aconteceu. Mas também pode ser uma outra característica, né? E como eu te falei, cada forma de produção aí vai influenciar em alguma característica futura, né? Então, por isso seria interessante a gente saber como ele foi feito, né? Porque são muitos fatores que influenciam, para daí eu conseguir te dar uma resposta mais correta, entende? Tá bom, obrigada, professora. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Sabiam sobre esse assunto? Já tinham lido sobre isso? Enfim, foi novidade? Não foi? Para mim foi novidade a parte dos processos assim corretos, mas eu morava em sítio, então a minha avó e minha tia faziam o queijo, só que elas faziam aquele que jogava dentro da salmoura, sabe, para vender para uma fábrica, não sei se uma firma de pão de queijo. Eles eram de Cascavel. Aí elas faziam, jogavam lá e daí tantos dias eles iam e buscavam. Hoje ela faz aquele, mas é outro queijo, ela faz, só que é só de sal mesmo, mas é para outro cara que pega também pra fazer pão de queijo. Pão de queijo. Só que não é na salmoura, ela só faz e deixa na geladeira e ele vai buscar. E a minha sogra também faz para vender também, e ela coloca água quente. Ela adiciona água quente para ficar macio, né? Que é no processo de cozimento. Que ela usa? Isso. Então, pode ser que nesse caso, o que a Luzia comentou é justamente isso. Essa etapa desse cozimento é o que pode gerar essa característica. O macio, né? Muitas vezes, gente, o macio ele pode ser confundido com essa textura um pouco mais emborrachada. Ao mesmo tempo que ele é macio, ele pode ter essa característica mais de borracha, de ser mais elástico. Então, a temperatura ela pode estar influenciando aí diretamente nessa característica de ser mais macio e ser um pouco mais, automaticamente ser um pouco mais borrachento, tá? Também não sei se tem a ver, só que você estava falando dos furinhos, né? A minha sogra, o queijo que ela faz não tem furinho, porque ela prensa muito, sabe? Ela prensa bem para baixo. Não sei se é por isso. Assim, Jéssica, claro que a prensa vai ter uma função ali, mas se vai ser um queijo contaminado, não vai ter prensa que vai matar micro-organismo, né? A gente sabe que não é uma atuação física ali que vai matar eles. Então, se fosse, né, o caso do queijo, por exemplo, da tua sogra ali tá contaminado, os furinhos eles iam existir depois, né? Talvez num processo um pouco mais lento, mas eles existiriam. Então, o exemplo que eu dei, gente, por favor, tá? Não me interpretem mal. Eu não falei que todo mundo acontece isso, mas em situações acontece isso. E a gente tem que entender que esses furinhos, eles
podem sim ser provenientes dessa contaminação microbiológica. Então, a questão que a gente comentou agora sobre a prensagem, se o queijo estiver contaminado, não vai ter a prensagem que vai resolver isso, tá? E essa contaminação, muitas vezes, não é porque a pessoa quer que ocorra, é porque, às vezes, ela não tem conhecimento, é uma contaminação que ela obteve ou nos equipamentos, ou no local, onde, até a própria salmoura, às vezes a água que ela está utilizando pode ser contaminada, o local que ela armazena, a geladeira, eu falei da tábua, porque é bem comum as pessoas colocarem isso em alguma superfície, muitas vezes de madeira, o que é um erro muito grande em qualquer situação, por conta da sujeira ali que acaba absorvendo, né? Então, por favor, não me interpretem mal quando eu falo sobre isso, tá? Então, provavelmente, Jéssica, ou da tua sogra, não está contaminado, viu? Aproveita esse queijo. Mas, professora, por exemplo, eu gosto de queijo com furinhos. Parece que ele, sei lá, ele fica mais macio, mais saboroso. Sei lá, não sei se é isso. Por exemplo, eu gosto do queijo mais salgadinho e eu gosto quando ele vem com os furinhos. Eu sei lá se tem alguma coisa a ver ou não. Então, Luzia, na verdade, eu também gosto. Eu não tenho, assim, em relação ao paladar, não tenho nenhum problema com eles. Mas a grande questão que eu falo para vocês é para a gente saber de onde que vem esses furinhos, né? Porque se não for de um fermento específico que foi adicionado ali, a gente tem que ter a noção, né, o entendimento de que ele veio por outras fontes, né? Isso não quer dizer que ele vai ser um queijo ruim, muito pelo contrário, às vezes é muito saboroso, inclusive. Mas ele foi obtido dessa forma. Eu nunca pensei dessa forma, que poderia estar contaminado ou uma coisa assim. Eu sempre falei, eu quero queijo com furinho. Sempre que eu fui comprar na Copa, eu quero queijo com furinho. O queijo com furinho é a mesma história, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, do pudim, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas o pudim com furinhos, né? Eu gosto muito de assistir MasterChef, e teve um dia que eles fizeram pudim, e a Paola Carosella, que é uma das chefs, né, que são as juradas, ela falou mal do queijo, do pudim com furinho. E aí, tipo, saiu um monte de meme na internet, enfim, um comentário sobre isso. Fizeram uma enquete do que as pessoas gostavam, se era o pudim com furinho ou sem furinho. Que aí é só um problema ali na hora de fazer, a forma com que bate os ingredientes. Tô falando isso porque eu não sei fazer pudim, tá? Eu nunca fiz pudim na minha vida. Para mim, não muda nada um pudim com ou sem furinhos, né? E lá saiu essa discussão, e daí ela falou, né, que pelas técnicas lá de gastronomia, o pudim ele tem que ser sem furos. Aí várias pessoas falaram, mas eu gosto mais do pudim com furinho, então que seja isso com defeito mesmo. O queijo é a mesma coisa, a gente consegue gostando do queijo com furinhos, mas a gente entende a gente precisa entender da onde que vem esse furinho. E da mesma forma que não acontece nada conosco, quando a gente só consome isso e vida que segue, a gente tem que ter o entendimento que pode ter aí um risco de uma contaminação por um micro-organismo patogênico. Por isso, importante sempre a gente ter saber, né, a procedência desse queijo, né? Se a pessoa pelo menos tem os hábitos aí de boas práticas mínimas, pelo menos, né? Que nem antes da aula de hoje eu achava que era super normal ter os furinhos no queijo. Mas eu depois essa de aula hoje de queijo, normalmente, ela é bem reveladora, assim. As pessoas saem daqui, tipo, meu Deus, acho que eu comi queijo com furinho minha vida inteira. Professora, qual o lugar mais adequado para colocar o queijo? No lugar com a temperatura ambiente e temperatura mais baixa? Assim, Eliel, sempre o mais adequado vai ser numa temperatura mais baixa, obviamente, principalmente em casa, né? Numa superfície limpa, que seja fácil ser higienizada. Então, assim, qual seria o local da minha casa que eu conseguiria armazenar um queijo? Principalmente aqui na nossa região, aqui é muito quente, né? Um dia a gente está a 5 graus, no outro dia está a 30. Normalmente, o ano inteiro, a gente está a mais de 30 graus.
Então, isso é um local, aqui, né, nós estamos numa região que tem uma temperatura ideal para a proliferação de micro-organismos, em geral, né? Então, sempre vai ser uma temperatura mais baixa, né? Mas se a gente morar numa região mais fria, aí você até pode ter esse armazenamento fora da geladeira, mas aí você tem que ter um local onde ele está dentro de uma superfície limpa, né? Se você deixar ele totalmente fechado, pode ocorrer uma proliferação, porque vai ter um acúmulo de umidade ali dentro. Também, se você deixar num lugar aberto, como é que você vai cobrir isso? Tem que ter o cuidado de não ter, né, nenhuma mosca pousando ali, nenhum inseto, tudo mais, né? Estou falando isso de uma questão por boas práticas mesmo. Então, dessa forma, o ideal é o quê? Temperaturas mais baixas. Isso também não quer dizer que a gente não vai estragar o produto. Muitas vezes aqui na minha casa, tenho o hábito de comprar esse queijo fatiado mesmo, né? Eu tiro ele da embalagem e coloco dentro de um potinho com tampa. Não é a melhor coisa, como eu falei. Acaba suando ali por causa da temperatura da geladeira, deixando o ambiente mais úmido. Mesmo ele estando refrigerado, às vezes eu demoro para consumir, é só eu e meu marido que moramos aqui. Então, às vezes acontece de estragar, mesmo estando na geladeira, né? Então, a questão da umidade relativa do ar dentro do ambiente, tanto da geladeira quanto do pote, do recipiente que você está guardando, a temperatura do ambiente, enfim, tudo isso vai influenciar. Outra coisa que influencia é esse manejo. A hora que eu abri o pacote, peguei o queijo, botei dentro do pote, cortei com uma faca. Eu estava com a minha mão limpa, a faca estava limpa. Às vezes passei a faca lá num doce, lambi a faca, depois eu cortei o queijo. Prestem atenção nesse tipo de atitude em casa, gente. A gente tem um laboratório dentro de casa. Nós conseguimos ver tudo que acontece. Faça um teste. Mesma coisa, um requeijão, um pote de nata. Coloquem a faca, por exemplo. Estou passando um doce no meu pão, vou passar nata em cima. Utilize essa faca suja de doce. Suja que eu falo de doce. Ou você lambeu a faca e depois põe no pote ali. Logo esse produto vai estar estragado. Por quê? Porque são práticas, né? Os micro-organismos, eles estão aí, eles estão se proliferando. Então, segundo a pergunta que o Eliel fez, qual que é o local adequado? Quanto menor a temperatura possível, quanto menor a manipulação no ambiente adequado, com um recipiente adequado, enfim, essa é a resposta, né? Não tem uma coisa muito certa, faça isso que isso vai dar certo. Depende, né? Depende da manipulação. Então, por isso, gente, a manipulação de alimentos, as BPFs, elas são a chave de todos os processos. É por isso que a gente fala tanto nisso. Estão assim, ó, cansados de ouvir isso. Mas quando você vai para dentro da indústria, que vocês vivenciam isso todos os dias, que o negócio ele tem que sair adequado, ele tem que ter qualidade, e essa qualidade ela depende de atitudes de funcionários. Você vê o quanto é difícil enfiar na cabeça de alguém que lavar as mãos, ter esse cuidado é importante, porque a criatura não está enxergando nada ali, então para ela isso não está contaminando, né? Então é isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Léo, acho que eu já falei mais do que eu deveria aqui, mas é basicamente isso. Professora Fernanda, uma pergunta assim, deixa eu, só um pouquinho. Às vezes eu compro queijo da Colônia e não gosto de queijo muito molhado. Daí me disseram para eu enrolar num pano de prato e pôr na geladeira para ele secar. Isso vai ser ruim, não vai ser ruim? Vai fazer mal, não vai fazer mal? Luzia, mesma resposta. Que pano de prato que você pegou, né? Assim, só uma reflexão. Mas o meu pano de prato, ele tá bem limpinho. Ótimo, tava bem limpinho. Você enrolou nesse queijo.
colocou ele na geladeira, ou até mesmo deixou no armário, enfim, enrolado. O que vai acontecer? O pano, ele vai absorver a umidade. Mas você concorda comigo que ele absorveu essa umidade, logo, os micro-organismos também estão no pano. E se você não ter a prática, o hábito de ficar trocando isso diariamente, todos os dias, né? Você está trocando 6 por meia dúzia, você está tirando a umidade do queijo, mas em contrapartida você pode estar com uma contaminação microbiológica no pano, sabe? Ah, mas professor, eu troco todo dia o pano, eu sempre coloco um pano bem limpinho, eu lavo esse pano com que boa. Aí tudo bem. Aí você tá certo, não tá errado, né? A mesma coisa se você colocar um guardanapo. Mesma coisa, o guardanapo também vai absorver a umidade. Só que se você não ficar trocando esse guardanapo, logo vai ser o papel toalha, o guardanapo ali, que vai estar com o micro-organismo. Então, assim, não tá errado fazer isso de forma alguma, desde que você tenha essa prática de ficar trocando e higienizando. No caso do papel toalha, que a Daiane escreveu aqui no chat, ele é um negócio que não tem como você lavar, você tem que tirar e jogar fora. O pano, você pode fazer isso, mas saiba que você tem que fazer essa lavagem do pano adequadamente. A utilização de que boa, no mínimo, né, é necessária para te matar qualquer tipo de micro-organismo que possa ter ali no pano, tá? Mas não tá errado, não. Entendi, obrigada. Mais alguém quer perguntar ou comentar alguma coisa, gente? Alguma dúvida do conteúdo? Tudo entendido? Bom, então assim, gente. Oi. Que nem nós moramos no Paraguai, né? E lá eles fazem um queijo fedido. Quanto mais ele fede, melhor eles gostam para fazer a tipa paraguaia. O Sim. processo, né? Eles não colocam ele na geladeira. A forma que eles fazem é toda furadinha. Aí coloca um pano, deixa escorrer durante os 3 dias o soro, depois coloca ele, por exemplo, numa tábua e cada dia vira ele só. Quanto mais fedido ele fica, melhor ele é. Ai, Wanderson, é sério isso? Nunca mais. É. Eu já não comia tipo lá no Paraguai agora, que eu não vou comer mais mesmo. Mas ele, não é o queijo para dar aquele cheirinho gostoso, tem que ser o queijo. É o queijo que dá aquele cheiro. Não, Quanto mais bem. Tudo bem, Wanderson, mas assim, tô tirando uma conclusão do que você acabou de me falar, tá? Esse fedido, ele pode ser um cheiro, né? Um odor de muitas coisas. Ele pode ser um odor. Então, esse azedo, ele é um azedo que é proveniente de um micro-organismo específico que dá esse odor azedo, ou é um azedo de azedo porque azedou e estragou? O leite azedo? Não, prof, não, o leite não é azedo. Não, eu entendi que o leite não é azedo, mas assim, você entende que assim, você me falou que coloca num pano, na forma e deixa lá. Isso, durante 3 dias, corre tudo o soro fora, né? Depois Sim, você coloca... mas assim, você consegue entender que esses micro-organismos que estão ali, eles podem não ser somente os desejáveis, como eu... com certeza, né? Eu tenho outros tipos ali. Talvez sejam os mesmos micro-organismos que azedam o leite, entendeu? Então, aí você consegue entender que de repente não, o que está ali é um micro-organismo que é deteriorante. Ele pode não gerar, não dar uma dor de barriga em mim, eu não vou passar mal, mas ao mesmo tempo isso pode acontecer também. Então, assim, que é um processo totalmente para as normas brasileiras, a gente está falando do Brasil agora. Isso não pode acontecer, né? Legalmente, isso não pode acontecer. Lá no Paraguai, eu já não sei. Não sei qual que é a regra, provavelmente pode, né? Mas, assim, essa é uma característica que tu tá me falando que tá errado, porque aí, com certeza, tá tendo uma proliferação de micro-organismos de tudo que é tipo. E esse sabor aí azedo, que vai dar uma característica muito específica para tipa, né?
ela é proveniente de um metabolismo de um micro-organismo deteriorante que está azedando e estragando o produto, né? Deteriorando o produto. É isso. Tá bom, então. Então, cuidado ao comer em Tipa, no Paraguai, gente. Cuidado Não mesmo. faz, mano. Sem falar que eles colocam aquele negócio na cabeça e eles saem andando assim, ó, não tem nada. É vento, é fumaça, é poeira, é o que tiver que vai pegando naquele negócio, né? Eu não como, não. Professora, qual é o tempo de validade de um queijo, né? Eliel, isso aqui depende, né? É aquilo que eu falei, aquilo que eu acabei de falar. Não tem como eu te falar quantos dias. Depende de todas as boas práticas aí, né? O primeiro que vem um prazo de validade na embalagem, daí eles já trazem informação lá que depois de aberto, normalmente é 2, 3 dias no máximo. E aí depende da prática tua em casa, de manuseio, enfim, que vai dizer aí qual é o tempo. Não tem um tempo certo, né? Esse tipo de produto é alimento de uma forma geral, depende da forma de armazenamento, da temperatura, da manipulação, enfim, não tem uma regra clara para isso.